Olá a todos. Este vídeo é apropriado para os diretores das escolas estaduais e todos os candidatos interessados em se inscrever neste ano de 2021 na Rede Estadual de Minas Gerais, na Secretaria de Estado de Educação das escolas. Vamos ver orientações e os procedimentos referente à Resolução 4474 e também da Resolução 4475. Considerando, então, essa necessidade, né, de uniformizar os procedimentos na aplicação das normas contidas na 4474, essa resolução ela é específica para o quadro administrativo da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado de Minas Gerais. E temos também a resolução 4475, ela é exclusiva para a função do quadro de magistério. Então, veja bem, para este ano de 2021, nós temos duas resoluções de inscrição. Temos a resolução 4474, exclusiva para ATB e ASB, que nós estamos falando de escola da rede estadual da Secretaria de Estado de Minas Gerais. E temos a resolução 4475, que é exclusiva para a função do quadro de magistério. Uma coisa que não podemos esquecer, para cada resolução, o candidato pode fazer 3 inscrições. Mas, para o quadro administrativo, que refere-se à resolução 4475, o site é diferente. O site para fazer a inscrição de ATB e ASB é o www.contratação.educação.mg.gov.br. Até qual dia que vai essa inscrição do quadro administrativo, do ATB e do ASB? Até o dia 18 de janeiro, às 17 horas. Então, até o dia 18, o interessado poderá fazer as suas 3 inscrições, se quiser assim 3, e ele poderá retificar essas 3 inscrições até o dia 18. Lembra que tem que retificar e salvar. Então, são as 3 últimas que foram retificadas que vão ficar no sistema, ok? O candidato deverá fazer a sua inscrição. Esta é para a contratação. E agora, 4475, que é do quadro de magistério, ele também vai estar fazendo a sua inscrição até no dia 18 de janeiro, até as 17 horas, 3 inscrições, até 3 inscrições. Sabendo-se que, nesse período até no dia 18, ele pode retificar as inscrições dele quantas vezes for necessário. Sabendo-se que as 3 últimas salvas gravadas ficarão no sistema. Mas o site para fazer a inscrição referente ao quadro de magistério é outro site. O site para o quadro de magistério é www.convocação.educação.mg.gov.br, sem nenhum acento. Olha, então para o ATB e ASB, o site é contratação. Para o quadro de magistério, que é inspetor, especialista de educação básica, os professores regentes de turmas, de aulas, o site é convocação. Alertamos, né, que os dados informados pelo candidato no cadastro das inscrições, como a senha e o e-mail, serão utilizados ao longo de todo o processo. Então, os candidatos deverão certificar-se da informação prestada. Não esquecer senha, não esquecer e-mail, ok? Os candidatos classificados, ainda não nomeados no concurso público, regido pelo edital de número 7 de 2017, terão seus dados inseridos de ofício no sistema de inscrição de convocação, no cargo e na localidade para a convocação que ele prestou o concurso. Os candidatos poderão alterar e realizar mais 2 inscrições, esses candidatos referente ao edital 7 de 2017. Então, eles podem ainda fazer mais 2 inscrições e poderá alterar também as inscrições, ok? Isso está em conformidade com o artigo 7º, né, da resolução 4475, tá?
Agora, os candidatos interessados poderão realizar, então, até 3 inscrições para o quadro de magistério ou até 3 para o quadro administrativo. Lembrando-se que os sites são diferentes. Administrativo é contratação e o magistério é convocação. Deverá observar a habilitação, escolaridade, formação especializada, né, e as normas vigentes também para o acúmulo de cargos. O tempo de serviço? Então, o tempo de serviço a ser considerado para fins de classificação do candidato é aquele exercido na rede estadual de ensino de Minas Gerais, na função ou componente curricular, ou na área de conhecimento, né? Função administrativo, componente curricular e área de conhecimento, o quadro de magistério, excetuando-se o tempo de conteúdos extintos. Os afastamentos legais registrados na certidão de contagem de tempo, que é a licença de saúde, auxílio-doença com vínculo, licença maternidade, gestação, paternidade e luto e tal, deverão ser computados como dias de efetivo exercício na inscrição. Ok. Somente será considerado para fins de inscrição para o professor o tempo de serviço vinculado no componente curricular, que é a área de conhecimento que exercia antes de assumir os cargos em comissão de diretor de escola ou gratificação de função de vice-diretor ou coordenador de escola, do quadro magistério. Será também computado proporcionalmente para inscrição de professor, conforme a tabela de conversão do manual do secretário, né? O tempo de serviço exercido com número inferior a 5 dias. Se o número de aulas assumidas for igual ou superior a 5 aulas, o tempo será computado em sua totalidade. Também, o professor que atuou na mesma admissão para mais de um componente curricular, com número de aulas igual ou superior a 5, ao se inscrever, poderá computar o tempo total para cada componente curricular. Um exemplo. O professor atuou com 10 aulas de geografia e 6 aulas de história na mesma admissão. Poderá informar o tempo total referente às 16 aulas na inscrição para cada conteúdo. Dessa forma, o rateio referente a janeiro será considerado para os 2 componentes curriculares. O tempo de serviço do candidato atingido pelos efeitos da ADI 4876 foi considerado até 30 de 6 de 2014, lembram? Na função, componente, curricular, área de conhecimento na qual foi efetivado, independente da função de exercício, em conformidade com as orientações da época. Quanto ao período de 1 de 7 de 2014 até 31 de 2 de 2015, extraído do CISAP, foi considerado o tempo exercido na função componente curricular ou área de conhecimento, observado lá no artigo 12 da Resolução 4475, do quadro magistério, que é essa de inscrição, e do artigo 10 da Resolução 4474, que é do quadro administrativo. O tempo de serviço exercido pelo professor nos componentes curriculares que compõem as áreas de conhecimento poderá ser computado em sua totalidade para inscrição nas áreas de conhecimentos correlatas. Entretanto, o tempo de exercício na área de conhecimento, composto por mais de um componente curricular, não poderá ser computado para os componentes curriculares. Querem um exemplo? Todo tempo exercido no componente curricular de língua portuguesa poderá ser computado para inscrição da área de linguagens. O tempo exercido na área de linguagens não poderá ser computado para o componente curricular língua portuguesa. Vamos falar rapidinho da educação especial? O tempo de serviço na função componente curricular e área de conhecimento da educação especial poderá ser computado em sua totalidade na função e componente curricular, área de conhecimento para o ensino regular. Entretanto, o tempo exercido no ensino regular não poderá ser computado para a função ou componente curricular ou área de conhecimento da educação especial. As inscrições para atuar como professor nas atividades desenvolvidas nos Centros de Apoio Pedagógico, que é o CAP, e Núcleo de Capacitação de Apoio Pedagógico, as escolas de educação básica, e no Núcleo de Produção de Tecnologia Assistiva, e no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às pessoas também com surdez, que é o CAS, que é o Núcleo de Capacitação da Educação e Apoio Pedagógico, as escolas de educação básica,
e no núcleo de tecnologias e de adaptação de material didático foram unificadas. Desta forma, o tempo de serviço para fins de classificação será aquele exercido em qualquer uma das funções dos CAP, CAS e núcleos. Observado isso lá no disposto do artigo 12 da Resolução 4475. Devendo, então, o candidato apresentar no ato da convocação, porque agora a gente não fala mais designação, além da habilitação e escolaridade exigidos no quadro 1 do anexo 2 dessa resolução, os requisitos também nos itens 3.15 e 3.16. Nas unidades escolares que compõem o sistema de educação, o tempo de exercido no Colégio Tiradentes, né, da Polícia Militar de Minas Gerais, e na Escola Sandoval Soares de Azevedo, da Fundação Helena Antipoff, nas funções ou componentes curriculares, na área de conhecimento correlatos, poderá ser utilizado na inscrição. O tempo deverá ser declarado pelo próprio candidato no sistema de inscrição de 2021, tá? Tanto isso em relação à resolução 4474 quanto a 4475. E deverá ser comprovado pelo candidato no ato da contratação ou convocação, por meio de certidão de tempo, certidão de contagem de tempo. Não podemos esquecer, resolução 4474, específica para o quadro administrativo, aonde faremos a inscrição no site de contratação. Resolução 4475, exclusiva para o quadro de magistério, onde faremos inscrição no site convocação. Contratação para a TB e ASB. Convocação para professor, especialista, inspetor e etc. Na área, no quadro de magistério. Educação integral. O candidato inscrito na função de professor de educação básica da educação integral poderão atuar nas atividades integradoras do ensino fundamental e do ensino médio, mas será considerado todo o tempo de serviço para atuar na educação integral. O tempo exercido na função do projeto Tempo Integral, aquele anterior a 2015, será considerado em sua totalidade para as funções da educação integral e para o ensino regular. É bom saber isso, gente, antes de fechar o período da inscrição. Então, fiquem bem atentos. Esse vídeo rapidinho é para os diretores estarem divulgando nos seus setores, para que os interessados à inscrição saibam desses detalhes. O tempo exercido nas funções da educação integral e integrada do ensino fundamental, a partir de 2015, como orientador de estudos e acompanhamento pedagógico e ou monitor de oficina. O tempo exercido nas funções da educação integral e integrada do ensino médio nos campos de integração curricular e campos integradores. O tempo exercido na função de coordenador da educação integral e integrada do ensino fundamental e também do ensino médio. O tempo exercido nas atividades integradoras da educação integral, do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, todo esse tempo será considerado para atuar na educação integral. Alertamos que para atuar nas atividades integradoras, o candidato deverá estar inscrito na listagem de classificação geral do município da educação integral e apresentar no ato da convocação as habilitações específicas, né, no item 4 do anexo 1 da resolução 4475. Rapidinho, curso normal e nível médio. Os candidatos inscritos para a função de professor da educação básica do curso normal e nível médio poderão atuar em todos os componentes curriculares, sendo computado todo o tempo de serviço exercido em qualquer um dos componentes curriculares da referida modalidade de ensino. Isso já tinha antes. Conservatórios estaduais de música. Os candidatos inscritos também para a função de professor da educação básica para atuar nos conservatórios estaduais de música, nos componentes curriculares teóricos e práticos, poderão computar todo o tempo de serviço exercido em qualquer um destes componentes. E professor para ensino do uso da biblioteca, que é o mediador de leitura, como fica? Então, o candidato deverá se inscrever para a função de professor, que é o PEB regente de turma, nos anos iniciais do ensino fundamental. Professor eventual, professor para o
o ensino do uso de biblioteca, que é o mediador de leitura, e em projetos autorizados pela Secretaria, conforme o artigo 19 e 20 para ensino regular e educação especial, da Resolução 4475. No ato da convocação para a referida função, terá prioridade quem? O candidato inscrito na listagem geral do município, que comprovar a habilitação e escolaridade exigidas nos itens 3.1 ou 3.2 do anexo 1 dessa resolução, acrescida de quê? De curso superior de graduação, bacharelado, quando é em biblioteconomia, que é o caso do uso de biblioteca. Então, o curso superior de graduação ou bacharelado em biblioteconomia está à frente. Escolas do campo localizadas em áreas de assentamento. Os interessados também em atuar nas funções do quadro administrativo e também no quadro de magistério, que é de acordo com a 4474 e 4475, nas escolas de campo localizadas em áreas de assentamento, deverão efetuar as inscrições em conformidade com essas duas resoluções. Terá prioridade quem? O candidato que comprovar no ato da contratação ou convocação, que contratação administrativa e convocação é o magistério, a habilitação exigida para a função. Acrescida de quê? Da declaração de vínculo que tem com a comunidade, por ser residente em área de assentamento. As escolas quilombolas, da mesma forma, terá prioridade o candidato que comprovar no ato da contratação e convocação a habilitação exigida para a função acrescida de declaração que é membro da comunidade quilombola. Certo? Então, eu dei uma pincelada aí, tirando algumas dúvidas da resolução 4474, que é exclusiva do quadro administrativo, que faz a inscrição no site www.contratação.educação.mg.gov.br, e uma pincelada em algumas dúvidas da resolução 4475, que é exclusiva do quadro de magistério, onde faremos a inscrição no site www.convocação.educação.mg.gov.br. Até um próximo período.